Às vezes, os gritos mais altos são aqueles que vêm em silêncio. Você acha que eles seguiram em frente, certo? Eles agem como se nada os afetasse, como se a sua ausência fosse apenas um ruído de fundo em seus melhores momentos. Mas aqui está a verdade. Se você perceber isso, se prestar atenção de verdade, você vai ver. Eles ainda estão emocionalmente ligados, mesmo que prefiram se incendiar a admitir isso. Antes de mergulharmos no assunto, vá em frente e clique no botão Curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque o que estamos prestes a descobrir vai mudar tudo o que você achava que sabia sobre distanciamento emocional. E acredite, isso é para quem sente a atração, mesmo no silêncio. Ei, pessoal, imaginem isso. Imaginem alguém acendendo uma vela em um quarto escuro e indo embora. A chama ainda cintila, ainda brilha, ainda ilumina a escuridão, muito tempo depois que os passos desapareceram. É assim que se parece o apego emocional. A pessoa pode ter se afastado, mas a chama ainda arde silenciosamente por trás da máscara da indiferença. Vejam, meus amigos, a maior mentira que nos contam é que o silêncio significa encerramento, que se alguém não está mandando mensagens, não está ligando, não está postando sobre você, é porque já superou. Mas isso não é verdade. Isso é preguiça emocional disfarçada de força. Verdadeiro distanciamento. Não é performático. Não é barulhento. Não precisa de validação. Segue em frente sem precisar de uma plateia na primeira fila. Mas quando ainda estão apegados, você vai sentir, não nas palavras, mas nas lacunas entre elas, nas mensagens acidentais, na maneira como riem um pouco alto demais quando alguém menciona seu nome de repente, como em uma foto de 5 meses atrás, na maneira como verificam sua história, mas não dizem nada. E vamos desmascarar outra mentira agora mesmo. O apego emocional nem sempre se parece com saudade. Às vezes, parece raiva, como citações passivas e agressivas, como fingir que não se importam, enquanto ainda orbitam sua vida como uma lua que nunca encontrou um novo planeta para girar. Eles não superaram. Eles estão reagindo a uma versão sua, que não precisa mais da validação deles, e isso os abala mais do que eles jamais admitiriam. Sêneca disse uma vez: se você quer ter uma grande alma, comece aprendendo a ignorar as pequenas coisas. E, meus amigos, isso inclui aqueles joguinhos que eles fazem quando querem sua atenção, mas não sua presença. Você não precisa buscar um encerramento, não precisa decifrar cada migalha. Seu poder está no fato de que você parou de dar energia para o que não te constrói mais. Vamos também nos divertir um pouco com isso, porque, se eles realmente tivessem superado, não estariam perseguindo sua vida digital como um detetive em uma farra de cafeína. Eles não iriam, acidentalmente, enviar aquela música que vocês dois costumavam curtir. Isso não é desapego, é curiosidade emocional disfarçada de negação. Então, hoje vamos abrir o jogo. Vamos expor os sinais sutis, aqueles que eles acham que você não vai perceber, aqueles que provam que eles ainda estão emocionalmente envolvidos na história, mesmo que tenham arrancado a última página. E não estamos aqui para alimentar seu ego. Estamos aqui para aguçar sua percepção. Porque uma vez que você perceba esses sinais, poderá finalmente parar de se perguntar se tudo isso é imaginação sua. Se você já ficou em silêncio, se perguntando se eles se esqueceram de você, esta é a sua resposta. Se você já sentiu a presença fantasmagórica de alguém em seu feed, em seus sonhos ou nos ecos de velhas lembranças, fique comigo, porque este vídeo não é apenas sobre eles. É sobre você recuperar sua tranquilidade, sua clareza, sua paz. Escreva nos comentários. Agora mesmo, eu escolho a consciência. Deixe o mundo saber que você não está mais aqui para perseguir. Você está aqui para observar. E fique ligado, porque a verdade está chegando. Um sinal sutil de cada vez. Número 1. O silêncio deles não é vazio. É alto, com emoção. O silêncio nem sempre é paz.
Às vezes, é o som de uma guerra sendo travada por dentro. Eles estão quietos, sem mensagens, sem ligações, sem mensagens tarde da noite, só silêncio. E você provavelmente está aí se perguntando: eles realmente seguiram em frente tão facilmente? Foi tão simples assim me esquecer? Mas, meu amigo, deixa eu te abrir os olhos para uma coisa. Nem todo silêncio é igual. Algumas vezes o silêncio é liberdade. Mas outras vezes esse silêncio é uma máscara, um escudo, uma mentira. Imagina uma barragem segurando um rio para o mundo exterior. Tudo parece calmo, ainda perfeitamente contido, mas por baixo disso há pressão, emoções turbulentas, correntes subterrâneas puxando com força contra a estrutura. É assim que o silêncio deles pode ser. Não é a ausência de emoção, mas o lugar onde a emoção se esconde quando não sabe o que dizer. Veja, quando alguém está realmente acabado, realmente distante, seu silêncio parece frio, limpo, como uma sala vazia com as luzes apagadas e a porta já fechada. Mas quando ainda estão emocionalmente ligados, seu silêncio parece diferente. Ele permanece, ele zumbi. Ele paira no ar, como a umidade antes de uma tempestade. Você consegue sentir isso, não é? Isso porque o silêncio, nesses casos, não é um fim, é uma suspensão, uma pausa cheia de coisas não ditas. Arrependimento, ego, medo, esperança. Tudo se misturando enquanto a pessoa tenta se convencer de que não se importa. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Quando alguém supera você, não hesita, não espia suas histórias, não faz uma pausa antes de responder, não desaparece e continua rondando sua vida digital como uma sombra que se esqueceu de ir embora. E eu sei o que você pode estar pensando. Mas e se eles estiverem apenas ocupados? E se eles só precisarem de espaço? Claro, talvez, mas o espaço real parece claro, não nebuloso. O verdadeiro distanciamento não brinca de esconde-esconde com suas emoções. É aí que entra o seu medo. O medo de que o silêncio deles signifique que você não importava. Que eles foram embora sem nem piscar. Que você foi só um sentimento temporário na jornada permanente deles. Mas isso não é verdade. É mentira. O medo diz para você continuar perseguindo, para continuar duvidando do seu valor. Marco Aurélio disse uma vez: se não é verdade, não diga. Se não é certo, não faça. E isso não se aplica apenas às ações, mas também às suas reações. Uma alma estoica não implora por explicações. Ela observa, reflete, observa o silêncio e pergunta: este é o silêncio da paz ou o silêncio de alguém que ainda não terminou de sentir? E esse é o poder que você deve recuperar. A capacidade de permanecer nesse silêncio sem deixar que ele o abale. De reconhecer que, se eles estivessem realmente desapegados, não ficariam por perto, não ficariam observando você de longe, não curtiriam de repente sua foto antiga de 6 meses atrás, quando você acabou de postar uma foto sorrindo com outra pessoa. Isso não é coincidência. É um resquício emocional tentando entender sua ausência. É o orgulho deles lutando com o fato de que você não foi atrás, que você parou de explicar, que você finalmente escolheu a si mesmo. E é aí que está o seu crescimento. Não em receber uma mensagem deles, mas em não precisar de uma. Em saber que seu valor não depende da capacidade deles de enxergá-lo hoje. Porque a verdadeira força é construída nos momentos em que você se sente esquecido, mas escolhe seguir em frente, mesmo assim. Então, da próxima vez que você não tiver notícias deles, preste atenção não nas palavras deles, mas na energia que ainda paira no ar. Pergunte a si mesmo: esse silêncio parece definitivo ou parece conflituoso? Porque se for o último, você não está enlouquecendo. Você está vendo a verdade por trás da atuação deles, e essa verdade é a sua vantagem. Comente isso agora mesmo. Eu confio no silêncio.
Deixe que eles vejam isso. Permita-se ver isso. Deixe o mundo saber. Você não tem mais medo do silêncio, porque aprendeu que é nele que as verdades mais profundas sussurram. E estamos apenas começando. Fica comigo, porque o próximo sinal é algo que eles nem percebem. Eles estão mostrando o número 2. Eles ficam de olho em você discretamente. Aqueles que não conseguem seguir em frente, muitas vezes fingem que já superaram, enquanto observam você em silêncio. Eles podem não falar com você, sem ligações, sem mensagens, nenhuma única. Como você está há semanas? Mas, de alguma forma, eles ainda estão lá, à espreita, observando como espectadores silenciosos a vida que antes viviam com você. E se você prestar atenção, realmente prestar atenção, vai perceber os sinais, as visualizações tarde da noite nas suas histórias, as curtidas que aparecem do nada em fotos que você postou meses atrás, o aparecimento repentino em círculos em comum, ou uma postagem que parece um pouco alinhada demais com algo que você disse recentemente. Sejamos realistas. As pessoas não aparecem acidentalmente no seu espaço digital repetidamente, especialmente quando decidiram ficar em silêncio. O que você está vendo não é distanciamento, é curiosidade emocional. É saudade que não sabe como se expressar. É o tipo de observação que não quer ser vista, mas quer desesperadamente ver você. Imagine um gato sentado no parapeito da janela, olhando para o quintal. Ele já vagou livremente. Ele não pula pela janela, não mia nem implora. Apenas observa, com os olhos fixos, alerta. É isso que é a observação silenciosa deles. Não é indiferença, não é cura, mas uma pergunta suave e constante. O que você está fazendo agora? Quem você está se tornando sem mim? Agora, eu sei, pessoal, é fácil ser puxado de volta. Quando você percebe isso, seu coração começa a ter esperança. Talvez eles estejam sentindo sua falta. Talvez estejam se arrependendo. Talvez estejam prestes a entrar em contato. E talvez estejam. Mas deixe-me dizer uma dura verdade aqui. Você não constrói seu valor com base nisso. Talvez você não entregue sua paz a sombras e visualizações de histórias, porque aqui está a mentira. Se eles se importassem, voltariam. Mas o apego nem sempre é ousado. Às vezes é covarde. Às vezes tem medo da rejeição. Às vezes quer saber se você ainda sente algo, sem ter que arriscar dizer isso em voz alta. É isso que esses pequenos gestos são. Não são um encerramento, não são clareza, são apenas migalhas, apenas sondagens emocionais enviadas à sua órbita para ver se sua energia ainda se inclina para eles. Sêneca disse uma vez: estar em todos os lugares é não estar em lugar nenhum. E isso se aplica a eles. Eles estão em todos os lugares ao seu redor, mas em nenhum lugar da sua vida. Com intenção, eles estão presentes, mas não participam. E é aí, meus amigos, que entra o seu poder. Você não reage, não começa a dar dicas. Você não começa a postar mais selfies de repente, ou a curtir as coisas deles de volta para jogar o mesmo jogo, porque você não está aqui para reconquistá-los. Você está aqui para reconquistar a si mesmo. Deixe-me perguntar uma coisa. Por que sua paz deveria depender de quem está assistindo? Por que seu progresso deveria desacelerar? Por que alguém que saiu do caminho quer ficar na beira e espiar por cima da cerca? Você não é um espetáculo. Você não é um capítulo que eles podem reler quando estão entediados. Você é uma história que continuou. E se eles não podem lê-la agora, não é seu trabalho reimprimi-la. Para eles, a curiosidade silenciosa deles não é um convite. É um reflexo de onde eles ainda estão processando, ainda inseguros, ainda se perguntando se deixaram algo muito real para trás. Mas você não está mais lá. Você não persegue perguntas. Você não responde a testes. Você permanece com os pés no chão, porque uma pessoa que observa de longe,
mas se recusa a caminhar em sua direção, está fazendo uma escolha, e sua resposta é outra escolha. Uma escolha estoica. Você escolhe você escolhe a paz. Você escolhe continuar construindo sem parar para ver quem está aplaudindo. Então, quando eles verificarem sua história, deixe-os. Quando eles curtirem uma foto antiga, deixe-os. Quando eles enviarem aquela energia silenciosa à distância, não recue, não analise, nem mesmo pisque. Apenas permaneça no poder de saber que sua evolução não precisa ser reconhecida para ser real. Você não está se tornando para receber aplausos. Você está se tornando para ter liberdade. Coloque isso nos comentários agora mesmo. Eu me levanto sem resposta. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que a versão de você que eles estão vendo agora é aquela que não espera mais para ser vista, porque a quietude não é fraqueza, é poder. E o próximo sinal, vamos apenas dizer, é ainda mais forte. Fique comigo. Número 3. As emoções deles ainda reagem a você. Se eles realmente não sentissem nada, não se incomodariam ao ouvir seu nome. Então, eles estão certos. Eles seguiram em frente. Pelo menos é isso que eles querem que o mundo acredite. Mas se você tem prestado atenção, não às palavras deles, mas às reações, provavelmente já percebeu. Aquele brilho nos olhos deles quando alguém menciona você. Aquela mudança repentina no tom de voz. Aquela mudança de energia tão acentuada que daria para cortar vidro com ela. Meus amigos, isso não é indiferença. É resquício emocional. É assim que fica quando o coração de alguém ainda reage, mesmo que a boca continue dizendo, eu superei. Veja, se eles fossem realmente indiferentes, você não provocaria nada. Sua existência seria um pano de fundo, um ruído, fraco, distante, irrelevante. Mas quando alguém ainda fica tenso ao ouvir seu nome, quando de repente fica frio ou passivo, agressivo ou excessivamente defensivo no momento em que você aparece, isso não é encerramento, é conflito, é um vínculo não resolvido, lutando para permanecer enterrado. Imagine um lago tranquilo, bonito, calmo, intocado. Mas jogue uma pedra nele e as ondulações expõem a verdade. É isso que sua presença faz. Você joga uma ondulação silenciosa no mundo deles, e de repente a superfície não consegue mais esconder o que está por baixo. Eles podem rir, agir com indiferença ou ir para o outro lado. Começar a falar alto, explicar demais, zombar ou fingir que estão completamente imperturbáveis. Mas deixe-me dizer uma coisa, pessoal. A compensação excessiva é muitas vezes a prova mais evidente de uma emoção oculta. Você não explica demais o que não lhe interessa. Não zomba do que realmente deixou para trás. Você não evita ou reage a alguém que não tem mais controle sobre seu centro emocional. Agora, talvez você já tenha visto isso de perto. Talvez um amigo tenha mencionado seu nome em um grupo e, de repente, eles tenham congelado. Talvez você tenha postado algo que mostrasse que está seguindo em frente e, minutos depois, eles tenham postado uma citação vaga que parecia um pouco direcionada demais. Talvez eles fiquem na defensiva se alguém os comparar a você. Você não está imaginando coisas. Esses são sinais. São ecos silenciosos do apego emocional. Mas aqui está a armadilha. É aqui que a maioria das pessoas cai. Elas veem essa reação e pensam, talvez ainda se importem, talvez ainda haja algo. E talvez haja. Mas se importar não significa estar pronto, reação não significa respeito. E só porque as emoções deles se acendem, não significa que estejam preparados para voltar à sua vida com clareza, consistência ou compromisso. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Isso inclui as emoções deles. As reações deles não são sua responsabilidade. O conflito deles não é seu convite.
Um estoico não reage à reatividade. Um estoico percebe, observa, mas permanece firme. Deixe-me ser claro: quando as emoções deles ainda reagem a você, nem sempre se trata de amor. Muitas vezes, trata-se do ego, do fato de você não ter ficado abalado, de não ter perseguido, de estar se tornando alguém a quem eles não têm mais acesso. E essa percepção é perturbadora, porque as pessoas não esperam que você se levante. Elas esperam que você espere para vacilar, para desmoronar sob a ausência delas. Mas você não vacilou. Você escolheu evoluir. Você escolheu a clareza. Você escolheu você. E agora sua presença mexe com algo nelas. Não porque você está fazendo algo dramático, mas porque você não está mais disponível para o cabo de guerra emocional que elas achavam que podiam controlar. E sejamos honestos, se elas ainda se incomodam, isso significa que você ainda é importante. Mas isso não significa que você deve voltar ao ringue. Isso não significa que você deve acalmar o desconforto deles ou diminuir seu crescimento para deixá-los mais confortáveis. Você não está aqui para cuidar da jornada emocional deles. Você está aqui para honrar a sua própria. Então, quando você perceber isso, quando as emoções deles se contorcerem, se transformarem e tremerem ao ouvir seu nome, sorria por dentro, não com arrogância, mas com consciência. Porque agora você sabe que sua paz é poderosa, seu distanciamento está funcionando, e a reação deles é a prova disso. Eles ainda não entenderam a parte da história em que você para de esperar e começa a seguir em frente. Comente isso agora mesmo. Eu lidero com calma. Que isso seja um lembrete para você, para eles, para o mundo, de que sua resposta não está mais ligada à instabilidade deles. Você não persegue o caos. Você não corresponde à turbulência emocional. Você é o contraste, a calma que eles nunca esperavam e que está chegando. A seguir, falaremos sobre algo ainda mais revelador. Quando o passado bater à porta, disfarçado de conversa casual, fique comigo. Número 4. Eles trazem o passado à tona quando não precisavam. Se eles mencionam uma lembrança, é porque ainda não superaram o momento. Ele ainda está vivo, sem pagar aluguel. Em seus corações. Eles dizem que seguiram em frente, que se curaram, que o que vocês tiveram ficou para trás, guardado em uma caixa e enterrado. Mas então eles dizem algo do nada. Lembra daquela noite em que dirigimos por horas sem destino? Ou ouvi aquela música que você costumava tocar repetidamente. Me fez pensar em você. E, de repente, você está de volta, não fisicamente, nem emocionalmente, mas você sente o passado puxando você como uma maré. E você sabe de uma coisa? E eles também? Aqui está a verdade, meus amigos. As pessoas não trazem à tona memórias com as quais já fizeram as pazes. Elas não revisitam lugares nas conversas dos quais realmente se desligaram. Quando alguém menciona um momento específico que vocês compartilharam, especialmente um cheio de risadas, intimidade ou profundidade emocional, eles não estão apenas relembrando, estão revivendo. É uma viagem emocional no tempo. É o subconsciente deles tentando voltar a um sentimento que não encontraram em nenhum outro lugar. Porque, sejamos honestos, quando alguém realmente seguiu em frente, seu diálogo não está preso ao passado. Seus pensamentos mudaram para frente. Mas quando ainda estão emocionalmente ligados, o passado se torna o seu playground. E você ainda está nele. Vamos acabar com essa mentira agora mesmo. Trazer à tona velhas lembranças é inofensivo. Não, não é. É calculado. Mesmo que não estejam fazendo isso com intenção consciente, são suas emoções não resolvidas que transparecem nas conversas casuais. É o coração deles testando as águas sem dizer o que realmente quer dizer. Você ainda sente isso também? Imagine o seguinte: alguém andando por uma casa em que morava. Não é mais dele, mas ele conhece. Cada canto,
cada tábua rangente, é isso que essas memórias são para ele. Ele está andando pelo que costumava ser seu lar, verificando se ainda parece familiar, verificando se você ainda parece familiar. E talvez, nesse momento, você se sinta tentado. Tentado a responder emocionalmente, a refletir, a abrir essa porta. Mas preciso que você me ouça. Só porque alguém sente saudade do passado, não significa que essa pessoa pertence ao seu presente. Nostalgia não é amor. Memória não é promessa. E só porque sentiram algo naquela época, não significa que são capazes de manter isso agora. Sêneca disse uma vez: todo novo começo vem do fim de outro começo. E para você, esse começo foi o momento em que decidiu parar de se prender a uma história que não serve mais ao seu futuro. Agora é natural se perguntar: por que eles trariam isso à tona agora? Por que, depois de todo esse tempo, eles estão revisitando algo que você pensava estar enterrado há muito tempo? Simples. Porque eles perceberam algo, algo que não esperavam. Aquela paz, aquela segurança, aquela conexão. Eles não encontraram isso de novo e agora esperam encontrá-lo em cenas antigas, com uma versão antiga de você. Mas você não é mais essa versão. Você cresceu, você evoluiu, você aprendeu que não vive no passado. Você constrói estradas para o futuro. E enquanto eles tentam encontrar conforto nos ecos, você caminha na sua verdade, sólido, com os pés no chão, estoico. Então, o que você faz quando eles trazem o passado à tona? Você se envolve? Você vasculha os arquivos emocionais com eles? Não, meu amigo. Você observa. Você ouve. Mas não se inclina. Porque seu valor não está mais ligado aos bons momentos que vocês compartilharam. Está ligado à vida que você está construindo agora, sem precisar do reconhecimento deles. E aqui está a questão. Eles não trouxeram essa memória à tona por acidente. Eles a escolheram. De todos os milhares de momentos que eles poderiam ter mencionado, eles escolheram esse, um que ainda tem peso emocional. Isso não é coincidência, é saudade disfarçada de conversa fiada. Então, não se deixe enganar por tons casuais e risadas educadas. Leia nas entrelinhas. Ouça o que o silêncio deles está realmente gritando, porque quando eles trazem o passado à tona, eles não estão procurando uma conversa. Eles estão procurando confirmação de que a conexão não era unilateral, de que ainda são importantes para você, de que ainda há uma porta aberta. Mas a verdade é que você fechou essa porta sem bater. Coloque isso nos comentários. Eu não vivo no passado. Diga isso em voz alta. Diga por você mesmo. Diga por todas as pessoas que estão tentando voltar a uma versão de você que não existe mais. E fique comigo, porque o que vem a seguir é um sinal que nem mesmo eles conseguem esconder. Vamos continuar. Número 5. Eles sutilmente comparam os outros a você. Quando eles comparam, é porque uma parte deles ainda está presa ao que eles tinham com você. Você está fora da vida deles. Ou pelo menos é o que eles dizem. Eles seguiram em frente, criaram novas rotinas, talvez até tenham encontrado outra pessoa para preencher o espaço que você ocupava. Mas se você ouvir com atenção, se perceber o tom implícito nas palavras deles, você vai perceber. As comparações silenciosas. Eles são legais, mas não tão calmos quanto você. Eles não entendem minhas piadas estranhas como você entendia. Ou ainda mais sutil. Você sempre soube como me fazer sentir seguro. Pessoal, quando alguém ainda está emocionalmente ligado, nem sempre diz isso diretamente, mas revela indiretamente, através de comparações. E essas comparações são o coração deles aparecendo pelas frestas, ainda se agarrando, ainda medindo, ainda buscando um sentimento que não conseguiram recriar. Pense nisso assim. Eles estão andando por uma casa nova, tentando se adaptar. Mas as paredes não parecem as mesmas.
A luz incide de forma diferente. Os ecos soam vazios, e quer eles digam ou não, a mente deles continua voltando para a sua casa, para como era antes, para o conforto e a calma que você trazia. Você se tornou a referência, e agora todos os outros simplesmente não chegam lá. E é aqui que desmascaramos a mentira. O mundo vai te dizer se eles estão com outra pessoa. Eles seguiram em frente, mas o apego nem sempre desaparece só porque alguém novo aparece. Às vezes, a presença de outra pessoa torna a sua ausência ainda mais evidente, e essa comparação é o eco do que eles perderam. É o reflexo do seu valor ainda reverberando no espaço emocional deles. Agora, deixe-me dizer algo difícil. Você não se tornou inesquecível por acaso. Você se tornou o padrão porque era sólido, quando tudo ao redor deles era instável. Você trouxe paz. Quando eles estavam cercados por barulho, você não implorou para ser visto. Você estava presente de forma consistente, com calma. Esse tipo de presença não desaparece simplesmente da alma de alguém. Ela deixa uma marca, com a qual eles compararão tudo o mais, mesmo que tentem esconder. Mas é aí que muitas pessoas são puxadas de volta aos velhos padrões. Elas ouvem a comparação e pensam: talvez elas percebam o que perderam. Talvez elas me queiram de volta. E talvez elas queiram. Mas, meu amigo, não confunda comparação com prontidão. Só porque você ainda está na mente delas, não significa que elas estão prontas para te encontrar onde você cresceu. Marco Aurélio disse uma vez: a opinião de 10.000 homens não tem valor se nenhum deles conhece a verdade sobre você. Isso inclui a opinião deles. Você não precisa ser validado pelos arrependimentos deles. Você não precisa medir seu valor com base no reconhecimento deles agora, porque você sempre teve esse valor. A diferença. Agora você finalmente acredita nisso por si mesmo. Deixe que eles comparem. Deixe que eles percebam. Deixe que eles silenciosamente comparem os outros com a memória que têm de você. Essa é a jornada deles. Essa é a lição emocional deles. Mas você já se formou nesse capítulo. Você não precisa provar que é insubstituível. Você é simplesmente quem você é. Silenciosamente, consistentemente, sem precisar de aplausos. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não percebe. Você não foi feito para se encaixar na nova vida deles, se ela for construída sobre bases superficiais. Você era a alma na tempestade deles, a calma no caos deles, a razão pela qual eles sabiam o que era a paz em primeiro lugar. E quando eles comparam, não estão apenas se lembrando de você, estão se lembrando de quem eram com você, daquela versão de si mesmos que se sentia vista, segura, compreendida. Mas não deixe que a memória deles se torne sua armadilha emocional. Não se deixe levar por conversas destinadas a testar sua abertura ou alimentar a nostalgia deles, porque você não está aqui para ser o plano B de alguém. E se você estiver aqui para evoluir, para crescer e construir algo que não precise de comparação para provar seu valor. Então, da próxima vez que você sentir isso, aquele elogio sutil, aquele elogio sem entusiasmo de alguém novo, misturado com insinuações sobre você, sorria não por orgulho, mas por clareza. Porque as palavras deles apenas confirmaram o que você já sabia. Você nunca foi mediano. Você foi impactante. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu sou o padrão. Deixe isso ressoar em seu peito. Deixe ecoar em seu espírito. Deixe que eles vejam que você não precisa mais do reconhecimento deles para se sentir completo. Porque o que vem a seguir é quando as próprias ações deles começam a revelar sua confusão emocional. E você vai querer estar pronto para isso. Fique comigo. Número 6. Eles mandam sinais confusos. Ora quentes, ora frios. Quando os sinais deles mudam com o vento, não é culpa sua. É tempestade deles. Num momento eles estão calorosos, com um tom suave.
amigáveis em sua energia, talvez até flertando. Isso te pega de surpresa. Você pensa: espere, eles estão voltando? E então, no dia seguinte, frio, distante, como se você nunca tivesse existido. Como se aquela faísca não fosse nada, além de uma falha no sistema deles, você fica confuso, questionando a si mesmo, se perguntando se imaginou tudo isso. Mas vamos cortar o ruído, meu amigo. Sinais contraditórios não são confusão, são conflito emocional. Quando alguém realmente seguiu em frente, a energia dessa pessoa é consistente. Não precisa oscilar, porque não há conflito interno. Mas quando ainda há apego emocional, o comportamento se torna imprevisível. Um lado quer se aproximar, o outro tenta manter a história. Eles dizem a si mesmos que superaram. Sinais contraditórios são a linguagem de um coração não resolvido. Um coração dividido entre o conforto da sua presença e o orgulho das suas decisões. Não é que eles não saibam como se sentem, é que têm medo do que seus sentimentos significam. Estender a mão significaria vulnerabilidade. Consistência significaria compromisso. Então, em vez disso, eles ficam na dúvida. Eles mandam uma mensagem e depois somem. Eles abrem a porta e depois a batem, e você fica preso tentando decifrar um padrão que nunca foi sobre você. Imagina um interruptor de luz sendo ligado e desligado repetidamente. É assim que se sente. Lampejos de calor. Depois, sombras repentinas. Não se trata de clareza. Trata-se de controle. Não porque eles sejam manipuladores, mas porque estão lutando contra algo dentro de si mesmos. Eles sentem sua falta, mas têm medo de dizer isso. Eles querem testar as águas, mas têm pavor de se afogar. E aqui está a mentira em que a maioria das pessoas acredita. Se eles estão mandando sinais, isso significa que ainda estão me escolhendo. Não, meu amigo. Sinais não são escolhas. São ecos. Ecos de emoção. Medo, orgulho, arrependimento, todos colidindo em tempo real. E se você não estiver com os pés no chão, esses ecos podem fazer você acreditar que ainda precisa esperar que eles decidam. Mas uma pessoa com os pés no chão, uma pessoa que conhece seu valor, não espera a clareza de alguém que vive na confusão. Como disse Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Então, quando as mensagens quentes e frias chegam, quando a energia muda sem aviso, sua resposta não é corresponder a ela, é superar isso. Você não reflete a inconsistência deles. Você se torna o contraste. A chama constante que não oscila só porque outra pessoa não consegue se decidir. E sejamos honestos, é tentador se inclinar para o lado deles. Quando eles demonstram calor humano, você quer acreditar que a porta está se abrindo novamente. Quando eles demonstram distância, você sente a dor. Mas você precisa se perguntar: eu ficaria bem se eles nunca se decidissem? Eu ainda conseguiria manter meu respeito próprio, mesmo quando as emoções deles oscilam como um pêndulo? Porque aqui está o verdadeiro teste, não do amor deles, nem do interesse deles, mas da sua estabilidade. Sinais contraditórios não são feitos para serem entendidos. Eles são feitos para serem observados, e a maneira como você lida com eles diz tudo sobre o homem ou a mulher que você se tornou. Você não está aqui para decifrar energias temporárias. Você está aqui para proteger sua paz permanente. E se alguém não sabe se deve te deixar entrar ou te manter de fora, a decisão passa a ser sua, não deles. Sua. Porque a inconsistência emocional é exaustiva, e você superou a versão de si mesmo que tolera a exaustão apenas para se sentir visto. Então, da próxima vez que eles vierem com calor, só para esfriar de novo, lembre-se disso. Essa não é sua deixa para perseguir. Essa é sua deixa para ficar parado, para manter sua posição e permanecer inabalável. Não porque você não sente nada, mas porque você finalmente sabe que seu valor não é negociável. Comente isso nos comentários.
Eu não corro atrás da confusão. Diga isso com convicção. Mostre a eles, mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que, embora os sinais deles possam oscilar, o seu valor nunca diminui. E o que vem a seguir? É quando eles tentam puxar você de volta, não com honestidade, mas com jogos emocionais, e você precisa estar pronto para isso também. Fique comigo. Número 7. Eles tentam provocar uma reação. Se ainda conseguem provocar uma reação em você, eles ainda acreditam que têm uma parte de você. Eles não vão dizer que sentem sua falta. Não vão admitir que pensam em você. Não, pessoal. Isso exigiria vulnerabilidade, um nível de honestidade que eles não estão prontos para enfrentar. Então, em vez disso, eles fazem algo mais sorrateiro. Eles testam as águas, postam aquela foto que sabem que vai chamar sua atenção. Eles postam uma citação vaga o suficiente para mexer com você. Eles casualmente exibem alguém novo, esperando que você se incomode. Eles não querem paz. Eles querem testar o seu pulso. Eles querem saber se ainda são importantes. Vamos ser brutalmente honestos aqui. As pessoas não tentam provocar reações com coisas que já superaram. Você não cutuca uma ferida que já está totalmente cicatrizada. Você cutuca porque, no fundo, espera que ela ainda sangre, e quando elas tentam te provocar, não é um movimento aleatório. É uma tentativa deliberada de ver se ainda tem acesso emocional a você. Imagine isso como pescar. Eles lançam a linha nas suas águas, esperando até mesmo o menor puxão, um like, um comentário, uma visualização, uma reação de raiva. Respondam com algo, qualquer coisa que diga, eu ainda estou na sua cabeça. E se você morder a isca, eles se sentirão poderosos novamente, não porque amam você, mas porque controlaram suas emoções, pelo menos por um momento. E eu entendo isso. É difícil não reagir quando você vê aquela história enigmática sobre ser melhor sem certas pessoas. E você simplesmente sabe que é sobre você. Quando eles postam uma foto com alguém novo, mas o sorriso parece um pouco forçado demais, você sente aquela dor, aquele lampejo de raiva, aquela confusão. Mas é aqui que você se destaca da multidão, meu amigo. É aqui que você escolhe a força em vez das histórias, porque reagir é a saída mais fácil. É isso que eles esperam. É com isso que eles contam. Mas manter a calma, permanecer composto, é aí que reside o seu verdadeiro poder. Marco Aurélio disse uma vez: a melhor vingança é ser diferente daquele que causou a ofensa. E isso significa que você não responde com ego. Você não revida. Você não valida os jogos deles participando. Você observa sem apego. Você vê sem reagir. Porque percebeu algo que eles ainda não perceberam. Sua paz não está em negociação. Eles jogam faíscas na esperança de iniciar um incêndio, mas você agora é inabalável, intocável. Você não alimenta as chamas. Você as extingue, recusando-se a sequer vacilar. E aqui está a verdade mais profunda. A maioria não vai te dizer. Alguém que realmente seguiu em frente não se importa se você está observando ou não. Eles estão ocupados demais vivendo, ocupados demais se curando. Mas alguém ainda está preso ao apego emocional. Eles precisam de um sinal. Precisa saber que ainda está no seu sangue. É por isso que cutuca. É por isso que provoca. Mas você, meu amigo, evoluiu além. Não precisa mais responder a essas provocações. Você não busca mais atenção. Não busca validação através de reações. Você fica de pé, em silêncio, sorrindo para si mesmo, porque sabe que seu silêncio fala mais alto do que qualquer resposta jamais poderia. E acredita, nada os abala mais do que a tua quietude. Quando eles lançam iscas e tu não morderes, quando eles postam provocações e tu permaneces focado, quando eles tentam provocar uma reação e tu respondes com o nada absoluto, é aí que a verdadeira mudança acontece. É aí que eles percebem que não possuem mais nem um pingo da tua mente. Coloca isso nos comentários agora mesmo.
Eu protejo a minha paz. Vamos encher esse espaço com a energia de pessoas que não dançam mais por migalhas. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você subiu tão alto que nem mesmo a melhor isca deles pode puxá-lo de volta para o jogo deles. Fique comigo, porque a seguir vamos expor um dos sinais mais sorrateiros de apego emocional remanescente. E é aquele que eles fingirão ter sido um acidente. Vamos continuar. Número 8. Eles entram em contato por engano. Um deslize da língua não é um acidente, é a verdade escapando por uma rachadura na máscara. É tarde. Você está cuidando da sua vida, focado no seu crescimento, seguindo seu caminho, e de repente, Jim, uma mensagem aparece. Opa, pessoa errada. Ou um meme aleatório enviado para você, ou uma pergunta tão básica que o Google poderia ter respondido em 2 segundos, e eles vão jurar que não é nada. Um erro, um acidente, uma coincidência casual. Mas, meu amigo, não vamos brincar com a gente mesmo aqui. As pessoas não entram em contato acidentalmente com aqueles de quem realmente se desligaram. Acidentes como esse, seus sinais emocionais disfarçados de dedos desajeitados, uma batidinha desesperada na porta para ver. Você ainda está aí? Você ainda responderia? Imagina uma mariposa voando em volta da luz da varanda. Ela sabe que não deveria estar lá, que não é lógico, que já voou para longe uma vez. Mas o brilho continua puxando-a de volta. É isso que está acontecendo aqui. Eles são atraídos de volta para a sua órbita, mesmo que o orgulho deles não os deixe entrar pela porta da frente. E, pessoal, ouçam. É aqui que muitas pessoas desmoronam. Eles veem aquela mensagem errada, aquele check-in aleatório, e a esperança começa a sussurrar mentiras. Talvez eles sintam minha falta. Talvez isso signifique que eles querem consertar as coisas. Talvez seja o destino nos reunindo novamente. Mas aqui está a dura verdade, dita com amor. O destino não usa a máscara de mensagens acidentais. Se alguém quer estar na sua vida, vai deixar isso claro. Vai entrar pela porta da frente, não vai espreitar pelas janelas tentando dar uma espiada. Meios esforços, quase erros, contatos vagos. Isso não é clareza. É o medo tentando se disfarçar de destino. E esse medo não é seu fardo para curar. Veja bem, quando eles entram em contato por engano, o que estão realmente fazendo é verificando a temperatura do seu distanciamento. Eles querem saber se ainda tem um fio para puxar, se seu coração ainda salta ao toque deles, se você ainda está emocionalmente disponível sem que eles tenham que arriscar sua própria vulnerabilidade. Mas uma pessoa enraizada no estoicismo, uma pessoa que fez o trabalho, não cai nessa, como disse Marco Aurélio. Não perca mais tempo discutindo sobre o que uma boa pessoa deve ser. Seja uma. Você não discute com sinais contraditórios. Você não desperdiça energia decodificando os gestos indiferentes deles. Você mantém o rumo. E olha, eu entendo. Aquela mensagem, aquele texto, é tentador. É bom pensar que você ainda está na cabeça deles, e talvez você esteja. Mas você não reconstrói pontes por curiosidade. Você reconstrói pontes por clareza, e nada menos que isso. Isso é apenas se preparar para reviver velhas feridas vestidas com novas desculpas. Então, o que você faz? Quando eles entram em contato? Por engano, você responde, se é que você decide responder com calma. Indiferença. Sem explicações exageradas, sem tentar obter mais, sem abrir portas antigas, só porque alguém bateu no meio da noite. Porque agora, você sabe que sua paz não está em negociação. Seu valor não depende da confusão de outra pessoa. Você não é uma opção em uma noite solitária. Você não é um conforto que eles podem revisitar quando a vida fica tranquila. Você está construindo algo permanente agora, algo sagrado, e nem todos têm acesso a essa energia só porque sentem falta dela. Deixe que eles sintam a ausência que criaram.
Deixe que eles se perguntem se você viu a mensagem. Deixe que eles fiquem com o silêncio que você costumava preencher tão generosamente. Porque o crescimento real, não é medido por quem procura você. É medido por como você responde. Ou não responde? Deixe isso nos comentários. Eu respondo com força. Diga em voz alta. Assuma. Mostre a si mesmo que a versão de você que teria se agarrado a migalhas se foi. Que hoje você só se interessa pelo que alimenta sua paz, seu crescimento, seu destino. Ao encerrarmos, lembre-se, o verdadeiro distanciamento emocional não deixa rastros, mas o apego silencioso sempre se revela de maneiras sutis. Fique calmo, mantenha os pés no chão e nunca persiga a confusão. Se isso ressoou em você, clique no botão curtir, inscreva-se para receber mais e compartilhe suas ideias nos comentários abaixo.